Olá pessoal, hoje nossa aula de Química vamos ver tipos relativos de átomos. Nós vamos falar dos isótopos, isóbaros e isótons, tá ok? Vamos ver o que são isótopos. Pessoal, isótopo é uma palavra grega onde iso significa igual, topos lugar, quer dizer, igual lugar, isto é, mesmo lugar. Quer dizer, na tabela periódica, quem ocupa o mesmo lugar são os átomos que têm o mesmo número atômico. Portanto, isótopos são átomos que apresentam o mesmo elemento químico e que possuem o mesmo número atômico e diferentes números de nêutrons e número de massa. Então, veja bem, nós vamos falar em número atômico, número de nêutron e número de massa. São essas três palavras que nós vamos falar. Aqui eu tenho um exemplo. Eu tenho 3 átomos de hidrogênios. Esse primeiro átomo de hidrogênio, eu tenho número atômico 1, se lembra, né? E eu tenho número de massa 1. A diferença dá o número de nêutron, que é 0. Portanto, esse hidrogênio tem número atômico 1, número de massa 1 e número de nêutron 0. Esse outro átomo de hidrogênio, ele tem número atômico 1, número de massa 2, e a diferença 2 menos 1 dá 1, que é o número de nêutron. Nesse outro átomo, nós temos número atômico 1, número de massa 3, e número de nêutron 3 menos 1, 2. Portanto, esses 3 átomos de hidrogênio, eles possuem o mesmo número atômico, que são os números que ficam abaixo, diferentes números de massas, que são 1, 2, 3, e diferentes números de nêutrons, que são 0, 1 e 2. Então, esses 3 átomos que pertencem ao mesmo elemento químico, que têm o mesmo número atômico, portanto, o mesmo número de prótons, tá? A letra P possui o mesmo número de prótons, nós dizemos que esses 3 átomos são isótopos. Isótopos, o mesmo número de prótons, são os que ficam embaixo, tá ok? Agora temos os átomos X, 10, 21, X, 10, 22 e X, 10, 23. Nesse primeiro aqui, nós temos número atômico 10, número de massa 21 e número de nêutron 11. Neste outro, eu tenho número atômico 10, número de massa 22 e número de nêutron 12. Nesse outro, eu tenho número atômico 10, número de massa 23 e número de nêutron 13. E o que esses 3 átomos têm de igual? Eles têm o mesmo número atômico, portanto, o mesmo número de próton, portanto, o mesmo número de elétrons. Como eles têm o mesmo número de próton, eles são chamados isótopos. Eles têm o mesmo número de próton, diferente número de massa e diferente número de nêutron. Tá ok? Então, nós falamos de isótopos. Iso igual, topo lugar. Mesmo número atômico. Tá ok? Isóbaros. Isóbaros, iso significa igual, baro, massa, mesma massa. São átomos que apresentam diferentes elementos químicos e que possuem o mesmo número de massa e diferentes números atômicos e número de nêutrons. Quando ele fala que isótopos apresentam o mesmo número de prótons, então o número de massas são diferentes e o número de nêutrons são diferentes. Quando isóbaros, ele fala que possui o mesmo número de massa, o número de nêutron e os números atômicos são diferentes, tá ok? Então, aqui eu tenho o átomo de boro e o átomo de berílio. O átomo de boro, ele tem número atômico 5, número de massa 10 e número de nêutron 10 menos 5, 5. O átomo de berílio, ele tem número atômico 4, número de massa 10 e 10 menos 4, 6, que são os números de nêutron. O que é que esses 2 átomos têm de igual? Eles têm o mesmo número de massa, portanto, têm o mesmo A. Então, a palavra que tiver o A é número de massa. Como eles têm o mesmo número de massa, são denominados isóbaros. Eles têm o mesmo número de massa,
números atômicos diferentes e número de nêutron diferente. Esses átomos X, 6, 12, Y, 5, 12 e Z, 4, 12, o que eles têm de igual aqui? O mesmo número de massa. Portanto, eles são isóbaros. Aqui eu tenho o número atômico 6, número de massa 12 e 6 nêutrons. O átomo Y, eu tenho o número atômico 5, número de massa 12 e número de nêutron 12 menos 5, 7. O átomo Z, eu tenho o número atômico 4, número de massa 12 e número de nêutron eu tenho 12 menos 4, 8. Portanto, eles são átomos isóbaros. Por que isóbaros? Porque tem o mesmo número de massa. Tem o mesmo número de massa, número atômico diferente e número de nêutron diferente. Tá ok, pessoal? Então, nós vimos agora isóbaros. Vamos ver isótonos. Iso igual tono neutro. São átomos que apresentam diferentes elementos químicos e que possuem o mesmo número de nêutrons. O N na palavra, né? E diferente número atômico e número de massa. Exemplo, vamos dar esse primeiro exemplo. Eu tenho um átomo de hélio, tem número atômico 2, número de massa 6 e número de nêutron 6 menos 2, 4. O lítio, eu tenho número atômico 3, número de massa 7, número de nêutron 7 menos 3, 4. O berílio, eu tenho número atômico 4, número de massa 8 e número de nêutron 8 menos 4, 4. O que é que eles têm de igual, esses três átomos? Eles têm o mesmo número de nêutrons, portanto eles são isótonos. Têm o mesmo número de nêutrons, números atômicos diferentes e número de massa diferente, tá ok? Vamos analisar os átomos X, Y e Z. O átomo X tem número atômico 10, número de massa 20. Número de nêutron, 20 menos 10, 10. 10 nêutron. O átomo Y tem número atômico 11, número de massa 21. E quantos nêutrons? 21 menos 11, 10 também. O átomo Z tem número atômico 12, número de massa 22 e número de nêutrons quanto? 22 menos 12, 10. O que esses três átomos têm de igual? O mesmo número de nêutrons e diferentes números atômicos e número de massa. Se tem o mesmo número de nêutrons, eles são isótonos. Então veja lá, pessoal. Isótopos é quando os de baixo são iguais, entendeu? Isóbaros é quando os de cima são iguais. Isótonos é quando os do meio são iguais. Tá ok? Então, isótopos, isóbaros, isótonos. Ok? Vamos resolver o exercício número 6. Diz o seguinte: o átomo A tem número atômico 17 e apresenta 18 nêutrons. O átomo B é isótopo de A e tem 19 nêutrons. Qual o número de massa do átomo B? Pessoal, eu tenho dois átomos, A e B, tá? Ele falou que o átomo A, primeiro eu coloco o átomo A e o átomo B, certo? Agora vamos dar a primeira lida. Ele diz que o átomo A tem número atômico 17, então o A, eu vou colocar o 17 aqui embaixo. Esse é o número atômico 17. E apresenta 18 nêutrons, então 18 nêutrons é no meio. Como eu já tenho dois números aqui, eu tenho 17 e 18, automaticamente eu calculo o de cima, que 17 com 18 dá 35. Então esse está completo. Esse está completo, o B não. Eu continuo lendo o problema. O átomo B é isótopo de A e tem 19 nêutrons. Ele está dizendo que o átomo B é isótopo de A. Se B é isótopo de A, eu vou pegar o 17 que está no A, passar para o B. E ele falou que tem 19 nêutrons. Agora o que é que eu vou fazer? 17 com 19, 36. Tá? Então veja bem, ele tinha o átomo A e o átomo B. Primeiro você coloca os dois sem nada. Ele falou que o átomo A tem número atômico 17. Você vem e coloca 17 aqui.
e apresenta 18 neutro. Aí você vem e coloca 18 aqui. No momento que você tem 17 e 18, aí você soma aqui e coloca 35. Tá? E o B, nós temos que ler mais o problema para entender o B. O átomo B é isótopo de A. Se B é isótopo de A, esse 17 que eu já conheço no A, eu passo para cá. Isótopos é quando ele tem o mesmo número de prótons, o mesmo número atômico. E fala que o átomo B é isótopo de A e tem 19 neutro. Aí eu venho e coloco 19. No momento que eu tenho 17 com 19, já somo e tenho 36. Como os dois estão completos, então acabou o problema aqui. Agora vamos dar a resposta. Ele perguntou o número de massa de B. B é isso aqui, o número de massa é em cima, 36. Então a resposta é 36. Tá ok? Então é isso aí. Vamos ver a questão número 7. O átomo X tem número atômico 30 e número de massa 65. O átomo Y tem 34 nêutrons. Sabendo que esses átomos são isóbaros, qual o número atômico do átomo Y? Em primeiro lugar, você coloca X e Y, sem nada. Aí vai lendo. Ele diz que o átomo X tem número atômico 30. Aí você pega o X e coloca o 30 aqui. Não vai ser no meio nem em cima. É aqui, que é aqui que fica o número atômico. E número de massa 65. Então o número de massa é em cima. Aí se lembra, se eu tenho 65 lá, tenho 30 aqui, eu faço a diferença 35. 65 menos 30 dá 35. Aí eu vou continuar lendo. O átomo Y tem 34 nêutron. Então, no Y, eu vou colocar 34 nêutron. Nêutron é no meio. Ele fala que o átomo Y tem 34 nêutron. Sabendo que esses átomos são isóbaros, olha a dica aqui. Se o átomo X e Y são isóbaros, o que é isóbaro? Quando tem o mesmo número de massa. Vou pegar o 65 e passar para cá. Automaticamente, se eu tenho 34 e tenho 65, automaticamente 65 menos 34 dá 31. Então está completo. Agora o que é que ele quer? Qual o número atômico do Y? O Y é esse, e o número atômico fica aqui embaixo. Portanto, o número atômico de Y é 31. Tá bom? É isso aí, pessoal. Então veja bem. Primeiro eu coloco X e Y. Aí eu falei que X tem número atômico 30, venho e coloco 30 aqui. E número de massa 65, então coloco o número de massa aqui em cima. Se eu tenho 2, é só fazer diferença. 65 menos 30 é 35. Aí continuo lendo o problema para achar mais dado. O átomo Y tem 34 nêutrons, então eu vou colocar no meio aqui, ó. Nêutron no meio. 34 nêutrons. Sabendo-se que esses átomos são isóbaros, qual o número atômico de Y? Se eles são isóbaros, o 65 que está aqui eu passo para cá. Agora eu tenho 65 e tenho 34. Como é que eu acho isso aqui? 65 menos 34, 31. Portanto, o número atômico de Y é 31. Tá ok? Vamos resolver o 8. Qual o valor de X na representação simbólica do átomo de enxofre? S. 16X. Sabendo que ele é isótono do átomo de silício. O átomo de silício, pessoal. Primeiro lugar, o que é que eu vou fazer? 30 menos 14, 16. Agora, o que é que ele fala? Que o enxofre é isótono do silício. Se é isótono, o que é que dois isótonos têm? Eles têm o mesmo número de nêutrons. Se aqui tem 16, eu venho e coloco 16 aqui. Ó, esse está completo. Bom, já achei o X. 16 com 16, 32. Simplesmente eu vou somar. Porque esse número de cima, pessoal, é a soma desses dois. Esse número do meio é a diferença do de cima com o de baixo. Esse de baixo é a diferença do de cima com o do meio. Então isso a gente vai ter que gravar, porque a gente vai ter que tocar nisso, né? A próxima aula vai ser mais aprofundada um pouquinho, tá? Então, vocês vão ter que ir acumulando esses conhecimentos aí. Então, eu tenho aqui o X, 16 com 16, 32. 16 mais 16, 32. Portanto, o valor do X é 32, tá? Então, é isso. Nós falamos de isótopos, isóbaros, isótonos. Isótopos é quando os de baixo são iguais,
Isóbaros é quando os de cima são iguais, isótono é quando os do meio são iguais. Tá bom? Espero que vocês tenham entendido. Até a próxima aula.